Bom, existem diversos tipos de gráficos de ações e cada investidor vai utilizar suas próprias preferências, né? A gente pode utilizar gráficos temporais, linha, área, HLC, candlesticks ou atemporais como Renko, ponto e figura. Cada um desses gráficos tem vantagens e desvantagens, mas certamente podemos afirmar que o gráfico de candlesticks é o que representa melhores informações para o investidor e, portanto, é o mais utilizado, é o que eu utilizo e é o que eu recomendo, tá? De onde vieram os candlesticks? Então, eles vieram lá do século XVIII, né, no Japão, quando o arroz era a grande riqueza dos fazendeiros. E muitas negociações eram feitas com esse produto, compra, venda, armazenagem, contratos futuros até mesmo. Então esse sofisticado comércio tinha milhares de negociadores ali em toda a China e até bolsa de valores onde era negociado. E a sofisticação é além, né? Desde essa época eles já haviam investidores aplicando conhecimentos de análise técnica sobre essas variações do preço de arroz por meio de um gráfico particular que são hoje os atualmente chamados candlesticks. No século XIX, o americano Steven Nixon percebeu que essa aplicação podia obter resultados excelentes quando aplicados a outros ativos, como as ações, contratos futuros, né, até mesmo moedas. E Nixon escreveu e publicou então um dos clássicos da análise técnica chamado Japanese Candlesticks Charting Techniques. Então, que desenhou ali e explicou todos esses padrões de candlesticks, tá? Mas basicamente nós temos alguns elementos que nós devemos entender dos candlesticks. Primeiro, o período, tá? Então o principal conceito do candlestick é que cada candle representa o que ocorreu com o preço naquele time frame, né? Aquele período de tempo. Então o candle pode representar 1 minuto, 5 minutos, 1 hora, 1 semana, 1 mês, 1 ano, não importa. A gente que escolhe e faz a análise necessária naquele time frame. Formato do candle. O formato é determinado por importantes valores, são 4, né? O preço da abertura, o preço do fechamento, a máxima do dia e a mínima do dia. Então nós temos valores que dão forma a esse candle. Então nós temos o corpo, que traz as informações de fechamento e abertura, e a sombra, que informa os máximos e mínimos daquele período. Como mostrado aqui no gráfico ao lado, nós temos o candle verde, onde a abertura foi menor do que o fechamento. Então, quando a abertura é menor que o fechamento, ou seja, há uma valorização desde a abertura do candle, ele fica um candle verde. Nós temos esse pavio aqui superior, onde o final dele mostra o máximo preço que alcançou no dia, e o pavio inferior, onde mostra aqui a mínima do preço que é alcançado no dia. Agora, se foi ao contrário, se houve abertura e o ativo se desvalorizou desde o preço da abertura, ele fica um candle em vermelho. Alguns preferem usar candle branco para alta, candle preto para baixa, mas a maioria gosta do verde para alta e vermelho para baixa, tá? Então a cor, conforme eu indiquei, é o que vai indicar se houve uma valorização desde a abertura do ativo até o fechamento ou se houve uma desvalorização desde a abertura até o fechamento. Um candle verde não significa que o ativo valorizou no dia. Imagine que o ativo negocia R$100. Houve um pregão, uma notícia grande saiu, o ativo abriu desvalorizando 10%. Então ele abriu a 90. Durante o dia ele chegou a 98 e fechou a 95. O que ainda vai ser verde? Vai ser verde. Mas houve valorização no ativo? Não. Ele fechou em 95, sendo que no dia anterior ele havia fechado a 100. Então, apesar do candle ser verde, houve uma desvalorização do ativo, tá? O mesmo acontece para alta. O candle vermelho não significa que o candle se desvalorizou. No mesmo exemplo, o ativo fechou a 100 num dia. No dia seguinte, abriu a 110, fechou a 105. O candle vai ficar vermelho? Sim, porque ele abriu a 110 e desvalorizou durante o dia, fechando a 105.
o candle vai ficar vermelho, mas o ativo se valorizou de um dia para outro. Estava sendo negociado a 10 um dia, no outro dia fechou a 105. Então, apesar do candle verde, o ativo se valorizou, tá? Bom, do candlestick, então, devemos observar no candlestick devemos observar os principais sinais de reversões potentes que eles podem nos indicar, tá? Isso vai ajudar a gente na tomada de decisão. Eles alertam que a reversão do movimento direcional está mais próxima. Então, ele não implica uma reversão imediata. Seria um primeiro sinal, né, um candle importante. A gente vai ver os tipos de candle logo mais, mas seria um primeiro sinal de uma possível reversão. Não necessariamente a reversão será de um movimento de alta para baixa ou de baixa para alta. Ele pode também ser uma reversão de um movimento de alta, baixa para um movimento lateral, ou vice-versa. Então, o candle vai ser apenas um primeiro start, um primeiro sinal para que nós possamos nos atentar a talvez uma possível mudança de tendência, tá? E nunca devemos analisar um candle isoladamente. Ele sempre deve ser uma análise em conjunto, tá? Devemos observar sua posição em relação ao gráfico. Um candle isolado não vai falar nada para a gente, absolutamente nada. Nós temos que identificar a posição dele no gráfico, a tendência que nós estamos no ativo para poder tomar alguma análise em relação a isso. Nós também não temos que nos preocupar em analisar nome de candle ou padrões de candle, tá? O mais importante é entender os fatores psicológicos que existem aí na sua formação. A análise de um candle sempre vai ter que ser associada a outras ferramentas, como indicadores, linha de tendência, suporte, resistência, volume, para que nós possamos confirmar que aquele candle realmente está dando um sinal confiável para a gente. Nunca sozinho ele vai modificar uma tendência, nunca, tá? Somente talvez um movimento dentro de uma tendência. Então nós vamos começar a ter uma ideia melhor agora, tá? Dos dois cenários de queda que nós vemos aqui na figura, tá? Se você não conhece nada de AT, qual que você acharia que tem a maior probabilidade de continuar a tendência e qual tem a maior probabilidade de reverter? Né? Vejamos que aqui nessa primeira figura, tá? 3 candles de baixa chegando numa região de suporte e não venceu. Mas será que ele diz alguma coisa aqui? Será que houve algum sinal de candle que mostra que ele vai voltar e reverter tendência? Não, simplesmente tocou uma linha de suporte. O segundo exemplo, veja que nós já temos 4 candles, sendo que o último ele violou a região de suporte, mas não venceu. Esse candle aqui, a gente vai ver mais para frente, chama martelo. Tá? E quando a gente tem um martelo em região de suporte com longa sombra superior, mostra que aqui, nesse caso, os compradores estão defendendo a posição. Então, se houver a superação da máxima desse candle, a probabilidade de haver uma reversão dessa perna de baixo é muito alta. Tá? A mesma coisa nessas outras duas figuras, dos candles verdes. Chegaram 3 candles aqui forte em uma região de resistência. Deixou algum sinal de que vai parar de continuar subindo? Não, não deixou. Já essa última aqui, nós temos esses 3 candles, mais um quarto candle onde ele violou a região de resistência, mas deixou uma longa sombra superior. Significa o quê? Que ao contrário desse, os vendedores defenderam posição. Então, se ele perder a mínima, tá? Se ele perder a mínima desse candle, há uma probabilidade maior de haver uma correção aqui dentro dessa perna de alta. Esse candle aqui a gente vai ver também, chama Shooting Star, tá? Estrela cadente. Então, se nós olhássemos só os candles isolados, esse ou esse, nós não teríamos nenhuma ideia do que estaria acontecendo, de onde o movimento estaria vindo, tá? Então, um candle sozinho não vai nos dizer nada. Nós temos que analisar a tendência, o volume, para termos uma ideia de um primeiro start ali do que vai acontecer. Então, lembramos os pontos de inflexão, tá? Chamados pontos de inflexão.
Outro ponto importante, para movimentos laterais, usualmente são construídos por candles menos amplos, demonstrando absoluto desinteresse dos traders em função do equilíbrio, da harmonia vigente entre as forças de oferta e demanda. Baixa volatilidade, tá? Então, quando os candles estão mais laterais, né, numa faixa estreita de negociação, há total desinteresse dos traders, né? Baixa volatilidade, então ninguém se arrisca. Ninguém se arrisca a comprar, ninguém se arrisca a vender. Nós estamos numa faixa de consolidação, tá? Se você for tentar operar aí, o que vai acontecer? Você vai tomar muito stop, né? O que é o stop? É você entrar na sua operação, você medir quanto você consegue perder e deixar o seu preço de stop, seja um stop numa posição comprada, um stop numa posição vendida. E nessas situações onde há uma região de consolidação, há sinais muito desconexos. Então, se você for operar ali, basicamente você vai perder dinheiro, tá? Então, nós temos que operar tendência. Aí nós podemos operar rompimentos, figuras, etc. Mas que haja uma movimentação de preço nítida. Se a gente for querer operar consolidação, candles laterais, a gente vai ter um risco muito alto de perder dinheiro. Olha só, esse exemplo aqui da Eletrobras, Elet 3, tá? O ativo passou aí 2 meses, tá? Numa região mais lateral. Não chega a ser uma consolidação porque nós temos, né, candles um pouco mais amplos, mas uma congestão aqui, um suporte entre 22 e 26. Foi lá, bateu no 22, recuperou, bateu no 22, recuperou, foi testar o 26, voltou para baixo, foi testar o 26, voltou para baixo, lá nos 22, e aí o que aconteceu? Veja que houve um rompimento dessa região dos 26 com forte volume. Olha só essa barra aqui de volume, ó. É um indicador importantíssimo para que nós possamos fazer uma entrada numa posição, ou seja, houve o interesse de compradores em que essa região de resistência dos 26 fosse rompida. O que aconteceu? Forte barra de ignição aqui, uma barra elefante que a gente chama, e após essa barra o ativo continuou subindo, né? É isso que nós queremos operar. Olhando no gráfico, ficar claro para a gente que houve entrada de compradores ou de vendedores e que aquela região, seja de suporte, seja de resistência, foi vencida, tá?